Bom, Elivaldo, bom dia Olá, primeiro, Nádia. né? Bom dia, Nádia. Bom dia para você que nos acompanha. Qual a informação que você tem desse momento sobre essa reunião que acontece no gabinete do governador, na casa dele? Nádia, o governo reavalia a edição do decreto com restrições em relação ao enfrentamento à pandemia. E reavalia levando em conta não só a reação, isso aí é um fato isso que nós mostramos agora há pouco aí nessa manifestação. Hoje são mais manifestações que ocorrem contrárias à possibilidade da edição de um decreto com medidas restritivas. Mas o governo também avalia a situação nacional. O Piauí, com exceção de Araraquara, lá no interior de São Paulo, seria um dos poucos estados a adotar medidas tão duras de restrições para exatamente preservar o sistema de saúde no atendimento às pessoas contaminadas pela Covid-19. Isso afeta fatores como mostramos ontem, a imprensa destacou bastante ontem, até insumos com ameaça de faltar aí nos hospitais. A rede pública já perto do colapso, a rede privada da mesma forma, sem vagas e os casos crescendo. Então, esse conjunto de fatores associado a essa situação nacional faz o governo reavaliar os detalhes das medidas que poderão ser anunciadas ainda hoje até o final do dia. Mas não há decreto editado, portanto, o que existe é uma minuta, é uma ideia que foi discutida, tornada pública ontem, mas não há ainda uma decisão tomada do ponto de vista oficial através desse instrumento legal que é o decreto governamental. Por outro lado, também, Elivaldo, uma preocupação que atinge todos os municípios e uma preocupação até do COI municipal, manifestada recentemente, no último relatório que foi feito no início, agora do mês de fevereiro, dos pacientes que vêm dos municípios para serem tratados em Teresina, né, e que acabam, de alguma forma, não tendo esse atendimento tão especializado nos municípios. Mas a gente sabe que os casos crescem também nas cidades do interior do Piauí. A PPM, que é a Associação dos Prefeitos, também muito preocupada com isso. É verdade, Nádia. Na PPM, o clima é de muito cuidado e de acompanhar essas medidas que poderão ser adotadas pelo governo do estado. Ontem eu conversei sobre o assunto com o presidente da entidade, o prefeito de Francinópolis, Paulo César Rodrigues. Na sede da Associação Piauiense de Municípios, o sinal é de alerta máximo no enfrentamento à Covid-19. O presidente, Paulo César Rodrigues, orienta prefeitos na adoção de medidas restritivas. A gente até alerta, né, os gestores para tomar medidas mais duras, restritivas, limitação mesmo, porque a consequência é evitar a aglomeração. Isso é o que acarreta esse aumento significativo de casos de Covid. Então, cada gestor no seu município deve agir e tomar medidas mais drásticas. Não obrigatoriamente um lockdown, fechar comércio, mas a limitação, principalmente em bares, certo? Naquelas atividades que aglomeram com uso de álcool, é mais complicado. As informações dos municípios que chegam à PPM não são nada animadoras. Eu acabei de falar com o prefeito de Aroazes, né, Manuel Portela, e ele falou da situação crítica do seu município. São um município pequeno porte, com 110 casos ativos de Covid. Então, isso é preocupante. E ele me disse que tomou medidas duras, né, mais rígidas. Não chegou em lockdown, mas ele proibiu o funcionamento dos bares nesse período, impedindo, inclusive, o delivery para a venda de bebida alcoólica e também impondo um protocolo rígido nos comércios. Ainda no enfrentamento à pandemia, o presidente da PPM lamentou o ritmo lento da vacinação e reforçou ações integradas, envolvendo municípios e Estado. A vacinação está naquela conta-gota, né? O município ele tem o know-how para vacinar, certo? Chegando o município, a vacinação acontece. Agora tem que chegar. Aí o problema está na aquisição das doses. É outro nó, não é, Elivaldo? Inclusive, ontem o Ministério da Saúde já anunciava, através da Fiocruz, a chegada de mais 2 milhões de doses produzidas na Índia da vacina de Oxford e que vão chegar à Fiocruz e, na sequência, já passam a ser também distribuídas. Então, essa semana nós teremos novos lotes da vacina. Mas ainda é um ritmo muito lento. O Brasil não conseguiu vacinar nem 3% da população. O Piauí não conseguiu vacinar nem 2% da população, Elivaldo. É verdade. Esse aí é um outro elemento que entra nessa crise
que o país enfrenta no combate à Covid-19. De um lado, conter aí garantir assistência no sistema de saúde, público e privado, como também agora essa fase que é crucial, fundamental, determinante, Nádia, que é a vacinação. Elivaldo, ontem o governador Wellington Dias, o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, conversaram com os parlamentares da bancada federal do Piauí. Nádia, o país ainda está sem orçamento, por isso no Congresso Nacional a Comissão Mista do Orçamento está trabalhando ativamente no sentido de acelerar as discussões. O coordenador da bancada do Piauí no Congresso Nacional, o deputado Átila Lira, ontem reuniu parte da bancada presencialmente, outra parte virtualmente, para uma conversa com o prefeito da capital, Doutor Pessoa, e com o governador Wellington Dias, para exatamente buscar demandas da capital e do estado para as propostas de emendas impositivas, das emendas individuais e coletivas da bancada. Destaques para investimentos em infraestrutura e também nessa situação da validação das vacinas. O governador e o prefeito da capital tem, assim, uma mesma raia de atuação e de expectativa de desempenho da bancada, que, aliás, tem sido muito boa, Nádia. O Piauí tem se destacado no Orçamento Geral da União. No ano passado, a Comissão Mista do Orçamento foi presidida pelo senador Marcelo Castro, e este ano a bancada do Piauí tem 3 sub-relatores. A deputada Margarete Coelho, que trabalha na parte de infraestrutura, o deputado Júlio César, do PSD, e o senador Ciro Nogueira. Portanto, é uma influência a mais, é um ingrediente a mais para o Piauí tirar proveito. No ano passado foram empenhados cerca de 350 milhões de reais que estão ainda sendo utilizados com investimentos no estado do Piauí. Elivaldo, de um tema nacional, a avaliação negativa do governo Bolsonaro subiu mais de 8 pontos percentuais em 4 meses. Segundo pesquisa CNT-MDA divulgada ontem, a avaliação positiva caiu quase 9 pontos. Vamos aí aos resultados. 35,5% dos brasileiros avaliam o governo Bolsonaro de forma negativa. 32,9% avaliam de forma positiva e 30,2% avaliam de forma regular. A avaliação pessoal de Bolsonaro também foi pesquisada. A aprovação foi de 52% em outubro do ano passado e agora é de 43,2%. A reprovação, né? Nós tivemos aí a aprovação, que era de 52%, caiu para 43,5% de outubro do ano passado para fevereiro desse ano. E a reprovação, que era de 43,2%, agora é de 51,4%. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, de 18 a 20 deste mês, em 137 municípios de 25 estados do Brasil. Essa margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, Elivaldo. Pois é, Nádia, eu diria que é um resultado normal para o momento. É uma dificuldade de investimentos, a situação financeira do país não é boa, fiscal da mesma forma, algumas reformas que estão aí pelo caminho e a conjuntura não é muito favorável em relação à saúde, no enfrentamento à pandemia, nessa situação de vacina ainda sem um horizonte, digamos assim, consistente de solução. Mas o presidente Bolsonaro, a gente percebe que ele tem dado aí uma inflexão no governo, uma mudada no sentido mais político e se desgarrar um pouco de um segmento, Nádia, que estava atrasando demais, emperrando demais, dificultando até mesmo a imagem do presidente na opinião pública, que é a influência do ministro Paulo Guedes. Desastrado, ultrapassado e sem até agora dar nenhum caminho consistente para a economia do país. E parece que o presidente começa a descolar do ministro Paulo Guedes, que tem sofrido derrotas importantes da equipe econômica. O caso mais recente é o da Petrobras. Esse movimento que ele faz na Petrobras, Nádia, isso tem a ver também com um movimento que pode ter repercussão na imagem do presidente, com os resultados aparecendo, principalmente numa ação mais ostensiva da estatal brasileira no controle de preços dos combustíveis, que tem uma influência direta na economia e também na sensibilidade da população. Então, eu acho que essa medida que tem um componente político muito forte é uma cartada decisiva para o presidente buscar reverter essa situação na opinião pública e, quem sabe, chegar aí competitivo, e chegará, independente de qualquer situação, competitivo no ano eleitoral de 2022. Chegará competitivo porque tem um mandato, né, Elivaldo? Vai ter um apoio importante, Correto. Que a gente sabe que ele está formando uma base importante aí no Congresso Nacional, conseguiu eleger, digamos assim, porque eram os candidatos apoiados pelo Palácio do Planalto, presidente da Câmara, presidente do Senado, vai formando aí uma base de partidos, embora continue sem partido, mas vai ter que se filiar a algum partido para disputar as eleições do ano que vem. Mas ainda muitas dificuldades pela frente, está
possibilidade da volta do auxílio emergencial, esse desgaste com a equipe econômica, com o ministro Paulo Guedes, as mudanças que pretende fazer na Petrobras, né? O desafio que tem aí de controlar, por exemplo, essa manifestação dos caminhoneiros numa iminência de uma nova greve e o controle da pandemia, que eu acho que é realmente o grande desafio, porque envolve muitos setores e é o grande desafio. Talvez tenha sido esse, federal. Nádia, um dos fatores que contribui bastante para a imagem do presidente. Ou seja, algumas posições equivocadas tomadas no ano da pandemia, que agora o país sofre as consequências. Mas, como você disse bem, Nádia, tem tempo para reverter a situação e, independente de qualquer cenário, chega competitivo para buscar a reeleição no ano que vem. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, e por falar em sucessão no ano que vem, os partidos da base governista não estão nada parados. E olha, a expectativa é de sobrevivência. Essa tese de enxugar a estrutura administrativa e buscar aí um número menor de partido, ela não está prosperando na base governista. Um partido que vai sobreviver, o Solidariedade, que será reforçado ainda, eu não diria esse ano por causa da janela partidária, mas no próximo ano, por exemplo, com o deputado Warton Lacerda. Warton Lacerda vai trocar o PT pelo Solidariedade, junto com a esposa, a ex-prefeita de Altos, Patrícia Leal, que será candidata a deputada federal no ano que vem. Com isso, Nádia, partidos como Solidariedade, o PL, o Republicanos, que também busca formar um grupo forte, o PSD, que já é um partido nacionalmente forte, dificilmente abrirão mão de projetos próprios das eleições parlamentares do Estado, mesmo pertencendo ao bloco governista que procura uma coesão e um enxugamento dessas estruturas partidárias. Tá certo, Alivaldo. Obrigada. Até amanhã, aqui no Notícia da Manhã. Até amanhã, Nádia. Bom dia. Volta lá para a Rádio Cidade Verde. Está no ar o Acorda Piauí, até às 8h30 da manhã.